Olá, pessoal. Bom, nessa segunda aula a gente vai tratar sobre fisiopatologia da célula neoplásica e agressão tumoral, estadiamento e graduação de neoplasias. No texto que acompanha esse vídeo já bastante coisa foi explicada, e aqui quero apenas tentar parar algumas arestas. Bom, a célula neoplásica, a gente já viu que morfologicamente ela apresenta uma série de características que a distinguem das células normais, e elas podem ser parecidas com a célula normal, elas podem ser muito diferentes, mas se a gente retomar o conceito do que são essas lesões, a gente vê que são células cuja o objetivo é proliferar, tá? Tudo em torno delas remete à proliferação e aumento do número de células. Portanto, essas células são células consideradas com um sistema enzimático reduzido, simplificado. Tá? Tudo aponta na direção de simplesmente fazer mitose, de produzir células filhas. Então, no processo de perda de diferenciação celular, à medida que mutações vão acumulando, essas células neoplásicas perdem parte de sua função. Tá? Mesmo do ponto de vista de sobrevivência, ocorrem perdas para essa célula. Então, por exemplo, o ciclo de Krebs dessas células, existem algumas enzimas que no processo de mutação existe uma perda funcional dessas células. Isso leva ao nosso último item aqui, que é a produção de oncometabólitos. Então, todo aquele conjunto de enzimas que uma célula normal tem, essas células têm menos. É o mínimo necessário, muitas vezes, para sobreviver. E proliferar também. Essas células, como elas têm uma taxa de proliferação aceleradas, essas são células que consomem muita glicose. O metabolismo delas sofre um desvio para uma via glicolítica que produz bastante energia, tá? Levando o que a gente vê aqui no próximo item, a diminuição do pH do ambiente tumoral, devido à produção de lactato. Tá? As células neoplásicas, elas também consomem muito recursos do corpo, captam aminoácidos. Muitas células neoplásicas, inclusive, perdem a capacidade de sintetizar alguns aminoácidos não essenciais e elas precisam captar isso na corrente sanguínea. Então, uma neoplasia, se a gente for olhar as características, o comportamento delas, biológico, essas características fisiopatológicas, a gente pode, inclusive, compará-las com parasitas. Tá? Então, a gente tem um conjunto de células que está ali no corpo de um indivíduo, simplesmente proliferando, não fazem nada de útil e ainda consomem muitos recursos. Tá? Um parasita faz isso. A diferença é que a origem dessa lesão é dentro do corpo do próprio indivíduo. Por fim, a gente tem produção de oncometabólitos, tá? Existe, por exemplo, um acúmulo de succinato, fumarato no interior dessas células, que são intermediários do ciclo de Krebs, que seriam quebrados e que, por defeitos em enzimas que têm essa função, esses metabólitos terminam acumulando no interior da célula. Lógico que são metabólitos que não causam grande prejuízo, mas que têm sido alvos de estudos, eventualmente, para desenvolvimento de terapêutica antitumoral. A célula neoplásica,
ela tem uma alta resistência a um ambiente de hipóxia. Tá? Isso ocorre por estabilização do fator induzido de hipóxia alfa, né, HIF-alfa, participa desse processo, inclusive, o fato de haver acúmulo de fumarato e succinato no interior da célula, isso estabiliza essa proteína, e essa proteína confere uma resistência a um ambiente de hipóxia. Então, à medida que a neoplasia cresce, se desenvolve, ela produz fatores de crescimento para que vasos sanguíneos mantenham a nutrição dessas células, porém a taxa de crescimento, principalmente falando em neoplasias malignas, termina sendo maior que a taxa de crescimento dos vasos sanguíneos e as células terminam vivendo no ambiente de hipóxia. Tá? Devido à presença de HIF-alfa, estabilização de HIF-alfa, essas células não entram em apoptose, elas sobrevivem nesse ambiente e são células, inclusive, bastante resistentes à hipóxia. Do ponto de vista de produção de energia, uma célula normal utiliza ou a fosforilação oxidativa, é a principal via de produção de energia das nossas células em tecidos diferenciados, tá? Produzindo energia a partir de glicose na presença de oxigênio, um método bastante eficiente de conseguir energia, ATP, né, 36 mol de ATP para cada mol de glicose. Ou em situações que existe uma privação de oxigênio, a glicose vai ser usada para produzir energia a partir de uma glicólise anaeróbia, um processo muito menos eficiente, produzindo 2 mol de ATP por mol de glicose e ainda produzindo grande quantidade de lactato, acidificando o meio intracelular, o que por si só pode causar problemas para a célula. A célula tumoral se comporta como um tecido normal que estaria proliferando. E a produção de energia ocorre também a partir de glicose, mas é uma glicólise aeróbia, tá? Na presença de pouco oxigênio, mas ainda tendo oxigênio. Essa via aqui produz grande quantidade de lactato, tá? A partir do piruvato. É uma via não muito eficiente, é ligeiramente mais eficiente que a glicólise anaeróbia, tá? Produzindo 4 mol de ATP por glicose. Porém, uma característica dessa via é que é uma via muito rápida de produzir energia. Então, ela consome grande quantidade de glicose e ela é cerca de 100 vezes mais rápida do que a oxidação fosforilativa. Então, a célula termina conseguindo uma grande quantidade de energia para, basicamente, proliferar. Tá? Isso aqui tem um aspecto, do ponto de vista de diagnóstico, importante, pois essa característica da célula neoplásica é o que permite o exame do PET scan, que é a tomografia por emissão de pósitrons. Tá? Esse exame, do ponto de vista técnico, ele vai detectar decaimento de substância radioativa, mas essa substância radioativa é injetada no corpo do paciente conjugada em glicose. Tá? Então, os locais que captam muita glicose, e os tumores vão fazer isso, terminam produzindo um sinal de maior intensidade nesse exame. Então, é um exame extremamente importante para diagnóstico inicial de neoplasias, então fazer um mapeamento do corpo completo, ter certeza de que não existem metástases espalhadas pelo corpo, ou eventualmente quando o diagnóstico inicial é feito de uma metástase e uma tentativa de localizar a lesão primária, e também no segmento para ver se o regime terapêutico instituído está sendo eficaz, se a neoplasia está respondendo e diminuindo de tamanho, não precisa mudar o regime terapêutico, e até mesmo depois, tá, uma vez tido sucesso no tratamento do paciente, se aquele paciente
permanece em remissão e eventualmente pode ser declarado curado. Tá? Então, é um exame que utiliza essa característica fisiopatológica da célula neoplásica. Um aspecto importante também, agora do ponto de vista terapêutico, é quando a célula é incapaz de sintetizar um aminoácido. Então, leucemia linfóides agudas, as células neoplásicas, elas perdem a atividade da asparagina sintetase. Então, elas dependem da captação de asparagina da corrente sanguínea. Tá? Esse é um aminoácido não essencial. Uma célula normal produz asparagina. Então, nesses pacientes dentro do regime quimioterápico, do regime terapêutico, o que é feito é a injeção de asparaginase. O que a asparaginase vai fazer? Vai degradar a asparagina presente na corrente sanguínea e a gente priva a célula neoplásica de um aminoácido. Então, o efeito disso vai ser frear a taxa de proliferação dessas células. Do ponto de vista de função celular, normalmente uma célula neoplásica não tem função. Tá? No máximo, ela pode ter ainda alguma função preservada, mas de maneira geral ela desaparece. Ela não serve para nada no corpo de um indivíduo. Em algumas situações, a função pode estar aumentada. Isso pode causar problemas. Em outras situações, a célula neoplásica pode desenvolver uma função nova, diferente daquela do tecido original, são as chamadas síndromes paraneoplásicas. E ainda do ponto de vista de agressão celular, um efeito importante da neoplasia é a caquexia, que é uma síndrome de consumo sistêmico, uma síndrome de catabolismo sistêmico consumindo o corpo do paciente. Bom, essa tabela aqui traz uma série de exemplos de síndromes paraneoplásicas. Tá? Isso ocorre porque a célula neoplásica, à medida que acumula mutações, pode passar a sintetizar uma substância que ela não sintetizava antes. Então, um exemplo que chama a atenção, que é bastante comum ser observado, são síndromes paraneoplásicas no pulmão, no carcinoma de células pequenas, tá? E carcinomas de células pavimentosas do pulmão. Então, uma coisa que essas células podem produzir no carcinoma de células pequenas é o hormônio adrenocorticotrópico. Tá? Essas células não produzem, o pulmão não produz esse hormônio. Então, isso leva a um quadro que é uma síndrome de Cushing. Tá? Essas células também podem produzir hormônios antidiuréticos, paratormônio, levando a um quadro de hipercalcemia. Algumas neoplasias mesenquimais, fibrosarcomas, podem, por exemplo, começar a produzir insulina, tá? Ou uma substância semelhante à insulina, levando a um quadro de hipoglicemia. Pacientes com policitemia pode ser decorrente de neoplasias produzindo eritropoetina, então estimulando a medula óssea a produzir mais hemácias. E uma coisa interessante sobre a síndrome paraneoplásica é que muitas vezes esse quadro, tá, que pode ser endócrino, uma síndrome muscular, uma desordem dermatológica, pode ser o primeiro sinal da presença da neoplasia. Então, a lesão ainda não pode ter sido identificada. O paciente ainda não tem um diagnóstico, mas procura atendimento médico por algum problema associado ao que a gente vê aqui nessa primeira coluna, e a origem desse problema termina sendo uma neoplasia, tá? Produzindo alguma substância que termina causando um problema sistêmico.
Então, a neoplasia, a agressão tumoral, não é simplesmente a presença do tumor num tecido, destruindo o tecido, invadindo um tecido vizinho, tá? As metástases se espalhando. Tá? A agressão tumoral pode advir da síntese, de novo, de um hormônio que não deveria estar sendo sintetizado por aquela célula. Função aumentada, um exemplo clássico é neoplasia de feocromócitos, que são as células da adrenal que produzem adrenalina. Tá? Esses pacientes com essas neoplasias desenvolvem um quadro hipertensivo, muitas vezes importante, sério, um quadro hipertensivo grave, por causa da produção excessiva de adrenalina. Então, essas neoplasias precisam ser retiradas com urgência, tá? Pois o quadro hipertensivo pode ser extremamente grave para esses pacientes. Nem sempre essas neoplasias surgem na adrenal propriamente dita. Às vezes surgem em adrenais acessórias, tá? Pequenininhas, e que são comuns de existirem em alguns indivíduos. Por fim, o que termina sendo a principal causa de óbito de muitos pacientes com neoplasia, o câncer terminal, neoplasia maligna, principalmente, é a caquexia, esse quadro de consumo metabólico do paciente. Então, esse homem aqui, tá, já está aqui na mesa de uma sala de necrópsia, a gente vê uma perda de massa muscular extremamente importante, tá? Perda de tecido adiposo, é o que a gente fala que o paciente fica basicamente pele e osso, tá? Isso aqui não é causado exclusivamente pelo metabolismo acelerado da neoplasia. Tá? Esse metabolismo acelerado da neoplasia dificilmente explica esse estado de consumo exagerado. O que explica principalmente esse estado é uma desordem imunológica que a neoplasia termina causando, levando a uma produção de grandes quantidades de TNF-alfa, tá? Que tem esse efeito catabólico. Tanto que o TNF-alfa também é conhecido como caquexina, tá? Inclusive é como ela foi descoberta, tá? Nesse contexto de causar essa síndrome catabólica em pacientes terminais com câncer. E por fim, estadiamento e graduação das neoplasias. Isso daqui são maneiras de se tentar quantificar o estado em que a neoplasia se encontra. O estadiamento segue critérios macroscópicos clínicos e a graduação, critério histopatológico. O estadiamento, a principal forma de estadiamento é o TNM, tá? Onde a gente tem o T, que refere ao tamanho da neoplasia, podendo ser em centímetros, ou a sua relação com estruturas vizinhas. N está relacionado a metástase para linfonodos e M metástase para outros órgãos. Tá? Eu vou mostrar um exemplo e explicar como é que isso aqui esse estadiamento é feito, essa numeração é feita, isso tem diferentes graus de TNM. Grau propriamente dito envolve o aspecto microscópico da lesão. Normalmente vai de 1 a 4, eu vou mostrar um exemplo que vai de 1 a 5, e isso significa que a neoplasia de grau 1 é uma neoplasia bem diferenciada, ou grau 4, uma neoplasia totalmente indiferenciada ou anaplásica. Tá? Bom, TNM eu trouxe um exemplo aqui do carcinoma gástrico. Cada neoplasia tem o seu próprio TNM, então existe uma variação do que é considerado aqui o T, o N. Apenas o M que normalmente é sempre 0 ou 1. Tá? Então, no caso aqui do carcinoma gástrico, o T pode ir de 1 a 4, onde a gente tem T1, tumor confinado à mucosa, submucosa, T2
essa neoplasia já alcança a serosa, T3 ultrapassa a serosa, porém não afeta órgãos vizinhos, e 4 a gente tem infiltração de órgãos vizinhos. A gente vê que é um critério macroscópico. Tá? N está relacionado ao envolvimento de linfonodos. N0 significa que não tem envolvimento de linfonodo. No caso do carcinoma gástrico, linfonodos até 3 centímetros é N1, além de 3 centímetros, tá? N2, e disseminação por linfonodos intraabdominais, nós temos o N3. M pode ser 0 ou 1 se não tem metástase ou se tem metástase. Esse normalmente é sempre 0 ou 1. Esses outros aqui é que apresentam uma variação muito grande aí, dependendo do tipo de tumor. Tá? A gente não precisa decorar exatamente o que significa para todas as neoplasias. O que a gente pode sempre imaginar é que à medida que vai aumentando, tá, esse grau de T, pior é para o paciente. Tá? E a mesma coisa para o N. Então, quanto maior a gradação de T, N e M, pior é o prognóstico para o paciente. Uma coisa importante é que esse estadiamento é sempre inicial antes de se iniciar o tratamento, tá? Antes de se instituir uma terapêutica. E aquele paciente, o estadiamento é sempre o mesmo. Tá? Mas ele não vai evoluir, não vai responder a uma terapêutica? Sim, mas do ponto de vista de diagnóstico, prevalece o estadiamento inicial. E o que acontece com a neoplasia ao longo do curso de terapêutica é simplesmente uma reavaliação e uma determinação se o regime terapêutico está sendo eficiente ou não. E graduação, eu trouxe o exemplo aqui, a graduação, a escala de Gleason para adenocarcinoma de próstata. O critério importante é o aspecto microscópico. Então a gente vê, tá, que de 1 a 5, 1 a gente vê microscopicamente lesões que não estão muito distantes do que é uma próstata normal. E à medida que evolui, esse aspecto microscópico vai ficando cada vez mais atípico, até eventualmente a gente ter uma lesão anaplásica, onde se a gente simplesmente olha esse corte histológico, a gente não tem a menor ideia do tipo de célula que está envolvida. Tá? O diagnóstico começa a ficar cada vez mais difícil. Tá? Então, tanto que aqui, característica do tumor é mínima diferenciação glandular, tá? E infiltração difusa. Tá? Então, sempre, quanto maior o grau, mais agressiva a neoplasia. Essas características sempre vão variar dependendo do tipo de neoplasia. O importante aqui é vocês entenderem justamente que o critério é histopatológico e quanto maior o grau, mais agressiva, mais indiferenciada é essa neoplasia. Tá? Então, isso é o que eu tinha para mostrar nessa aula para vocês. Bom estudo e continuaremos nas próximas aulas com agentes carcinógenos e